Diante da palavra, o recurso que o Espírito Santo nos dá é um choque com a vida. Porque a palavra de Deus, ela vem ser para nós justamente um testamento, dois no caso. E testamento é herança. E para receber uma herança, é preciso que a gente tenha condições de recebê-la, ou no mínimo de mantê-la. A herança que o Novo Testamento nos dá é a salvação. A primeira aliança foi feita, refeita, inúmeras vezes o Senhor enviou profetas, até o ponto que Ele enviou seu Filho para celebrar a última aliança com o seu povo, e todos aqueles que crendo nele são chamados a responder o seu sim e a ter vida em plenitude. Ou seja, vida e vida em plenitude. Nós começamos na segunda-feira a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. Estamos continuando hoje. Essa carta é o primeiro escrito do Novo Testamento. Aconteceu em torno do ano de 53, e é importante a gente saber isso, porque os evangelhos, por exemplo, ainda não estavam sendo escritos. Marcos, a gente supõe, os estudiosos, que aconteceu lá pelo ano 60. Então existe uma carta direcionada a uma comunidade que São Paulo formou com a sua própria vida, uma comunidade que ele trabalhou para que não fosse peso para aqueles que ele evangelizava, que deu muito certo, e ele escreve essa carta, e ele vai dizer o porquê da escrita da palavra, que não era só para combater uma heresia do gnosticismo que estava acontecendo no primeiro século, que era uma heresia que dizia, basta a gente conhecer a Deus, que já basta, não preciso ter fé, aliás, eu não preciso ter nada além de uma fé no fim último que é Deus, conhecendo a Deus, eu já sou o detentor de Deus. Não, eu preciso conhecer e tenho o meu dever. E ele vai dizer, vós que sois testemunhas, e Deus também, do quão santo e justo e irrepreensível foi o nosso proceder convosco, bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então veja, a palavra é para que a gente se comporte de modo digno, ou seja, para que a gente dignifique a nossa vida, e por isso ela aparece como um testamento, uma herança, de um presente que nós não podemos perder, que nós temos que ser dignos de mantê-lo, que é justamente a nossa salvação. E aí, a palavra de Deus vem com bastante dureza, de novo, falar àqueles que eram os catequistas da comunidade, chamando-os de hipócritas, chamando-os de víboras, como em outros momentos. Essas víboras e essas hipocrisias devem antes ser trazidas a cada um de nós, que também podem, em algum momento das suas vidas, caírem na tentação de achar que o simples ato de conhecer a Deus e conhecer a palavra, e não a atitude de colocá-la em prática, poderá manter em nós a salvação que recebemos de Jesus Cristo. Isso nos basta, não é por aí o caminho, e isso está bem claro a palavra dizendo. Mas então, como nós vamos colocar a nossa vida em confronto com a palavra que diz que nós temos que viver diferente do que nós vivemos? É lançar mão de uma tomada espiritual muito intensa e muito poderosa, que é lançar fé sobre a palavra que deve ser praticada e ceticismo para com as nossas opiniões. Ceticismo é dúvida para com as nossas escolhas, para com as nossas reações.
A isso, os padres espiritualistas, eles vão dizer: lance dúvidas sobre as tuas escolhas. Por exemplo, ao escolher um amor, todo mundo acerta? Não. Quantas vezes nós escolhemos amar alguém que não vale a pena? A gente fica apaixonado, mas não vale a pena. Nós somos traídos, nós não somos amados do jeito que a gente merece. Então lança-se, inclusive sobre o nosso coração, a dúvida. Por quê? Quem continua fiel a si mesmo pode se enganar e pode não vivenciar a fé. E é isso que Jesus está lançando contra os homens que tinham possibilidade, como um treinador, como a própria palavra diz. Tudo isso foi escrito para que a gente exortasse cada um de vocês e encorajasse e insistisse para que vos comporteis de modo digno diante de Deus. Isso não é moralismo, isso não é sair julgando. Por quê? O primeiro que Jesus atinge é justamente quem está mais próximo, quem se diz mais fiel e, portanto, tem maiores responsabilidades. Então Jesus não está condenando a mulher adúltera, mas ele vai dizer: eu te absolvo dos teus pecados, vai e não peques mais. Ele não está condenando a que vive em situação de pecado ou o que vive em situação de pecado, mas ele está dizendo: vá e não peques mais. Mas ele está falando para nós que achamos que vivemos sob a coroa da justiça, mas vivemos, na verdade, sob a coroa das nossas escolhas e perdendo o amor de Deus, porque não vivemos a dignidade de Deus, mas vivemos a dignidade das nossas escolhas. E amados, se erramos com Adão, continuamos a errar como Márcio Tadeu, que Márcio Tadeu ainda é Adão, até sermos o Cristo, por ocasião de que a morte vença a minha vida. Então, se eu respiro, se eu tenho consciência, eu tenho que ajustar a minha consciência à vontade de Deus. E é aqui que Jesus vai explicar todos esses momentos, que a gente às vezes não conhece. Todos os profetas praticamente foram mortos. Porque o que os profetas denunciavam? A sociedade corrompida, uma busca desenfreada pelo poder, pelo dinheiro, pela vaidade, pela retribuição. É isso que os profetas mostravam. Eles iam diante dos sacerdotes e diziam: olha, Jerusalém está se prostituindo diante de outros deuses, Jerusalém está se entregando. Houve um que disse assim, e tantos outros que denunciaram atitudes, falaram: olha, vocês estão flexibilizando, estão se entregando aos deuses, etc. e tal, e perdendo o vosso vínculo. E é por isso que ele está lembrando: aqueles que, dizendo que viviam a fé, sendo os catequistas daquela época, eles adornavam o túmulo dos profetas, mas agiam como aqueles que mataram os profetas. Aí é que está. Sepulcro caiado, talvez fosse o xingamento mais horroroso da época de Jesus. Porque o que tem dentro de um sepulcro? Um corpo putrefando. E o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que parece bonito, porque está bem pintadinho, mas que continua trazendo a podridão dentro. Então está aqui um modelo pelo qual nós não devemos parecer. Nós não devemos parecer. E não tem jeito de ser 99 para Jesus. Porque não tem jeito de eu pregar o nome de Jesus, não sendo hipócrita e viver de modo diferente. Não tem. Não tem. E os valores de Jesus começam na vida, na concepção e vão até a terminalidade. Eu não posso separar. Muitas vezes as pessoas chegam em uma situação de pecado público e dizem: olha, padre, eu quero me confessar por isso, mas não por isso. Não, o senhor me livra disso. Não, a limpeza que Jesus faz é uma limpeza completa. Eu não posso
assumir a mediocridade espiritual da minha fé, do meu testemunho, para não ser confundido com um fariseu que continua hipócrita após o anúncio, já que o anúncio, como São Paulo diz na primeira carta, no primeiro escrito, é para exortar, encorajar, insistir para que o nosso comportamento mude. Então há duas coisas para não sermos hipócritas, necessárias como cristãos diante de Deus. Construímos um planejamento para sermos santos, e santos como Deus pede, não como eu acho, porque meu coração engana. E segundo, não julgar. Não julgar. Porque se eu julgar, eu vou justamente cair na mesma prescrição dada aos hipócritas fariseus, que eram podres por dentro, mas pareciam bonitinhos por fora. Não há nada, absolutamente nada que a gente possa fazer que nos torne salvos. Jesus nos deu a salvação e eu insisto isso sempre, não há nada. Mas para não perdê-la, é preciso dar vida à podridão que existe em nós, tirá-la para fora e fazer com que a nossa experiência prática seja cada vez mais criteriosa sob o Evangelho. Não só no ponto da caridade, mas no ponto que aponta a igreja como um sinal de santidade. Ou seja, não tem jeito de eu ser cristão de verdade, vivendo uma sexualidade fora do que Deus ordena e cobrando isso dos outros. Não tem jeito de eu viver de maneira santa, vivendo a honestidade e fazendo negócio assim para para inglês ver, devolvendo certo até meu dízimo, mas sendo desonesto no meu trabalho. Não tem como eu viver uma santidade sendo aquele que prega ou que julga as pessoas a partir de aspectos sacramentais ou não, e não vivo a plenitude dos sacramentos em minha vida. Essa é a pergunta que vai nos diferenciar, ou a reflexão que vai fazer com que a gente possa se diferenciar dos sepulcros caiados, condenados, que guardam em si podridão, e daqueles que guardam homens e mulheres à espera da ressurreição. Essa é a diferença. Porque nós não seremos reconhecidos pelo mero esforço daquilo que fizemos, esperando alguma coisa em troca. Nós seremos reconhecidos pelo esforço de sermos santos. Porque quando falamos de Deus, não falamos só de oração, de missa, de terço, de novena, de leitura da palavra, de mês da Bíblia. Quando falamos de Deus, falamos de santidade. E o Senhor, quando nos pede para ser santos, Ele pede: sede santos como o meu Pai é santo. Ou seja, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Tudo menos que a perfeição é a acomodação hipócrita de cristão que nunca foi cristão. E por ser light, não é nada, absolutamente nada. É igual pão de forma, já deixou de ser pão há muito tempo. Porque pão estraga, pão dá para mastigar, não é? Pão não estraga, o pão de forma quase jamais não é pão, de tão processado que ele é. Então a gente tem que deixar de ser pão de forma e passar a ser pão da vida. É isso que o Senhor nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.